Nesse vídeo vamos utilizar o Power Query para construir um dashboard dinâmico e interativo aqui no Excel. Basicamente vamos pegar vários arquivos de Excel, vários relatórios diferentes, relatório de CLT, relatório de estágio, relatório de jovem aprendiz, relatório de PJ, pegar todos esses relatórios e importar aqui para dentro do Power Query, que é uma ferramenta do Excel, e dentro do Power Query vamos pegar cada um destes relatórios e agrupá-los dentro de um arquivo consolidado. E a partir desse arquivo consolidado, que basicamente é essa tabelona verde que você está vendo aqui, ó, um arquivo embaixo do outro, tudo bonitinho, certinho e funcionando, vamos criar um dashboard com análises, tabela dinâmica. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. E sim, se acontecer de um desses arquivos aqui for atualizado, digamos, professor, mas o meu arquivo de Excel é atualizado todos os dias. Beleza, não tem problema nenhum. Digamos que esse relatório PJ ele foi atualizado hoje. O que eu vou fazer? Vou vir aqui nele, vou deletar e vou colocar aqui o novo relatório. Porque o Power Query do Excel ele consegue puxar esse relatório novo e atualizar o dashboard, atualizar a tabelona consolidada. Então olha que maravilha utilizar Power Query no Excel. E a gente vai ver tudo isso. Para que possamos fazer qualquer tipo de dashboard no Excel, precisamos ter uma base de dados, uma tabela com informações. Nesse caso, eu não tenho uma, e sim 4 tabelas diferentes. Aí o que eu preciso fazer? Pegar cada um destes arquivos aqui, destes relatórios, agrupá-los em apenas um, e a partir deste um é que eu vou fazer o meu dashboard. E o que vai me ajudar a agrupar estes relatórios é o Power Query. Como que a gente vai fazer esse funcionamento? Primeira sugestão, você criar uma pasta no seu computador e, sempre que receber novos arquivos, sempre que for atualizar o arquivo anterior, você deixar tudo dentro da mesma pasta, tá bom? Porque fica mais fácil, fica mais organizado aquilo que você tem. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos abrir cada um desses relatórios. Então, olha só, vou abrir cada um desses relatórios. Por quê? Porque é muito importante, na minha opinião, transformar cada arquivo de Excel numa tabela em si, porque a tabela tem vários benefícios. Se você assistiu o vídeo anterior sobre Power Query, você já sabe o que eu estou falando. Então aqui eu tenho o primeiro relatório de RH, onde conseguimos ver todos os estagiários contratados na empresa, né? Então aqui tem o nome, a idade, a área, o cargo, o tipo, né, do contrato, se é estágio, se é CLT, enfim. Salário, modalidade, performance, treinamentos, várias coisas aqui, várias métricas importantes de RH, certo? O que eu vou fazer, pessoal? Só para você ver como utilizar a tabela é importante. Eu vou clicar e selecionar todo esse arquivo aqui que eu tenho e vou transformá-lo em tabela antes de colocar lá dentro do Power Query. Então, inserir tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalhos, então deixa aqui marcada essa caixinha e clica no OK. Legal, agora temos uma tabela no Excel. Sabe o benefício de usar a tabela? Sempre que você atualizar esses dados, todas as novas linhas de informações que você colocar aqui já vão ser colocadas dentro da tabela. Depois fica muito mais fácil atualizar os dados lá dentro do seu Power Query. Além disso, quando você faz uma tabela no Excel, o Power Query já sabe que os seus dados estão dentro da tabela. Então se você tiver qualquer outra coisa escrito para fora, lá na coluna, o Excel não vai considerar, porque ele sabe que não faz parte da tabela. Vou te dar um exemplo, ó. Digamos que aqui nessa linha eu escreva um comentário. Revisar dados de 2026 ou 5, enfim. Beleza, coloquei um comentário aqui extra na célula. Você vai ver que esse comentário, se eu não tivesse usado a tabela, iria interferir lá nos dados do Power Query, tá bom? Então por isso que eu gosto muito de utilizar a tabela. É obrigatório? Não, não é, mas eu gosto e eu te dei já aqui um motivo para usar também. Deixa eu fechar aqui essa planilha, salvar e tem mais uma planilha aqui, ó, dos jovens aprendizes, né? Lembra que eu falei? Tem 4 planilhas, 4 relatórios. Aí depois tem outra aqui, ó, de CLT. Eu vou fazer isso para todo mundo, tá? Eu vou clicar, segurar e arrastar, selecionar toda essa base de dados e transformar em tabela. Preciso fazer isso com todas as bases de dados. Depois que você transformou todos os relatórios, as bases de dados, em tabela mesmo, igual a gente fez, você pode abrir um arquivo zerado do Excel, um arquivo novo, sem informação nenhuma. Por quê? Você vai usar esse arquivo para poder consolidar todos os outros, certo? Se você quiser, você até pode chamar esse arquivo de consolidado, tudo junto, a planilha mãe, enfim. Vou abrir aqui então a planilha zeradinha de Excel. Pronto, não tem informação nenhuma. E é aqui que eu vou começar a importar estes dados. E a partir daqui que a gente vai fazer o nosso dashboard.
Como que eu faço para fazer a importação desses dados? Dá para fazer de várias maneiras, tá bom? A mais simples de todas seria você copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V aqui dentro. Mas pensa só, toda hora você tem que ficar fazendo isso. Então uma maneira mais inteligente, mais automatizada é utilizar o Power Query. Por quê? Atualizou lá os dados, você consegue atualizar por aqui também. Fica bem mais dinâmico. E outra, você faz uma vez só também, né? Como é que a gente faz isso? Você vai vir aqui ó, em dados, e aqui na esquerda você vai encontrar obter dados de arquivo, e então você vem aqui ó, do Excel, pasta de trabalho. É claro que o Power Query nos permite importar vários outros tipos de arquivo, PDF, XML, TXT, CSV e assim vai, né? Mas vamos aqui ficar com o Excel, porque é o tipo de arquivo que estamos utilizando. O Excel vai abrir para você as pastas do seu computador e aí você vai pegar o arquivo que você quer utilizar. Aqui podemos visualizar ó, o relatório, onde temos todos os colaboradores no registro de CLT, estágio, jovem aprendiz e PJ. Vou começar aqui com o estágio. Depois a gente pega as outras bases de dados. Cliquei então no arquivo que eu quero. Agora eu venho aqui embaixo em importar. E o Excel vai abrir o que é chamado de navegador, onde você consegue visualizar tudo que você tem dentro daquele arquivo. Tabelas e aquelas planilhas, ou que o pessoal chama de abas, né, que fica ali no rodapé. Como a gente criou uma tabela, eu consigo visualizar a tabela que eu fiz por aqui. E lembra que eu falei que, na minha opinião, a tabela é muito, muito importante? Vou te mostrar aqui agora o porquê. Se você clicar simplesmente na planilha, o Excel ele vai considerar toda a planilha em si, inclusive linhas vazias, comentários que não deveriam estar dentro da tabela. Olha só, lembra que escrevemos aqui um comentário falando de revisar dados de 2026? Pois é, olha o comentário aparecendo aqui. Lembra também que aquele comentário eu coloquei fora da tabela? Linhas abaixo? É, mas o Excel não consegue ver isso, ele pega tudo. Tudo que você tem dentro da planilha. Então por isso que é interessante transformar em tabela mesmo. Porque quando eu clico aqui na tabela, ao invés de planilha, o Excel vai selecionar só aquela tabelinha que a gente fez, aquela tabelinha azul. Por isso que eu falei que é interessante. Vamos clicar aqui agora em transformar dados. Por quê? Porque a gente consegue abrir lá o Power Query. E o que a gente vai fazer dentro do Power Query? Vamos pegar esse primeiro arquivo, já resolveu, e vamos pegar todos os demais arquivos que temos e colocar um embaixo do outro, tá bom? Deixa eu clicar aqui então em transformar dados, e então rapidamente o Excel vai abrir o Power Query. É uma janela um pouco diferente do habitual, para você que às vezes só mexe com o Excel, essa janelinha pode ser um pouco diferente, um pouco nova e tudo mais. Basicamente o Power Query a gente pode dividir ele em 4 partes, só para ficar mais fácil de mexer, 4 partes. A primeira parte seria essa parte da esquerda, ó, consultas, tá bom? Então todo esse menu à esquerda é onde você tem as consultas. O que seriam as consultas? É onde você consegue ver tudo que você importou para dentro. Arquivo de Excel, bloco de notas, PDF, tudo que você colocar aqui dentro do Power Query vai aparecer bonitinho, organizado aqui para você na esquerda, tá bom? Um embaixo do outro. No momento a gente só tem a primeira tabela, que foi o que importamos. Aqui em cima temos o cabeçalho, que é onde encontramos várias das principais ferramentas do Power Query. É aqui que a gente faz um monte de coisa. Coloca coluna, dá para transformar um texto de número para dinheiro, por exemplo. Então aqui dá para fazer bastante coisa, tá? Onde estão as ferramentas do Power Query. Aqui no meio, pessoal, é onde conseguimos visualizar o arquivo em si. Visualizar a tabela, ver as linhas, as colunas, os dados que temos dentro da tabela. E aqui à direita é onde conseguimos visualizar as etapas que fizemos. O que são as etapas? É como se fosse o passo a passo daquilo que você fez. Ah, eu importei o arquivo. Ele vai constar ali do lado. Eu editei uma coluna. Eu removi, deletei linhas. Vai ficar tudo organizado aqui, ó. Etapa embaixo de etapa. Por quê? Porque você consegue ver o que você fez e qualquer coisa dá para você clicar naquela etapa específica e editar. Digamos que você deletou uma coluna, mas você deletou a coluna errada. Você pode clicar aqui no xizinho para remover aquela ação que você fez. Ou editar a ação. Ao invés de remover uma coluna, remove outra e assim vai. Mas bom, já importamos o primeiro arquivo dentro do Power Query e aqui não tem muito o que fazer, pessoal, porque já está um arquivo pronto, já está tudo certinho, já está tudo bonito. Mas, como vimos num vídeo anterior, dá para fazer muita coisa com o Power Query. Dá para, dentro de uma base de dados, utilizar fórmulas como PROC-V, soma-Cs, criar a função Cs, que seria uma automatização nessa base de dados, pegar essa planilha, combinar com outra, e pegar só uma coluna e colocar aqui dentro. Enfim, então se você quiser ver mais vídeos também sobre Power Query, deixa nos comentários, manda mais, que eu tenho muita ideia legal para trazer de vídeo aqui sobre Power Query, tá bom? Mas vamos lá, na verdade, a única modificaçãozinha que daria para a gente fazer. Aqui nessa coluna data de admissão, eu gostaria muito de poder quebrar essa coluna em 2 novas colunas, que seriam uma coluna
do mês e uma coluna do ano. Mas como que eu posso, a partir dessa coluna, quebrar em mês e em ano? Como que eu faço essa adição de colunas novas dentro do Power Query? E lembrando, tudo que você fizer aqui de adição, acréscimo e tudo mais, fica automatizado. Você não precisa fazer de novo. E outra, temos mais base de dados para colocar aqui dentro. CLT, PJ, Jovem Aprendiz. Eu não vou precisar fazer nada disso de novo. Eu faço uma vez só e fica tudo pronto. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou simplesmente clicar em adicionar coluna, nesse menu aqui acima. E então, eu vou em coluna personalizada. O Excel vai abrir para mim essa janelinha. E o que eu vou personalizar aqui? O nome dessa nova coluna vai ser mês o quê? Mês de admissão. Mês de admissão. E como que vai ser a fórmula? Agora, pessoal, no Excel, como que a gente poderia fazer para, a partir da data, extrair o mês? Eu poderia simplesmente usar uma fórmula mês. Ou ainda até a fórmula de texto também consegue nos ajudar no Excel. Só que um problema do Power Query é que essas fórmulas do Excel que estamos acostumados não funcionam aqui. Não tem essa fórmula de mês, essa fórmula de texto. Porque o Power Query usa um tipo de linguagem diferente, que é o que muitas pessoas chamam aí comumente, né, de linguagem M. M de Maria, expressão M, que é uma linguagem própria do Power Query. Então, para que a gente possa, a partir da data, transformar em mês, eu vou utilizar aqui, eu não lembro exatamente de cabeça a fórmula, mas o que é legal é o seguinte, se você digitar parte da fórmula, ela já aparece para você. Eu sei que é alguma coisa assim, date, ponto, name, aqui já achei, essa primeira fórmula, date, ponto, month, name. Clica uma vez só, e ela já selecionou para você, Só toma cuidado, porque como eu já comecei digitando antes, ele ficou ali o restício daquilo que eu já estava digitando, tá bom? Então só tomar cuidado com isso. Deixa eu deletar ali, e ficar só com isso daqui, date.month.name. Você pode até deletar um finalzinho ali, só para deleta a última letra e coloca de novo, só para ver se aparece certinho para você, Se aparecer é isso mesmo, você fez certo. Aí você vai abrir o parênteses e então vai pegar a coluna que você quer utilizar dentro dessa fórmula. No meu caso, eu vou utilizar a coluna data de admissão. Peguei aqui, data de admissão, e vou simplesmente clicar no inserir. Pronto, e não se esqueça de fechar o parênteses. Agora, o que o Power Query vai fazer? A partir da data de admissão que ele tem em cada uma das linhas, ele vai extrair o nome do mês. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. Deixa eu clicar aqui no OK. E pronto, cadê essa coluna nova? Tá aqui no final, Fevereiro, setembro, março, abril, março, outubro, janeiro. Beleza. Mais uma coluna, rapidinho, vamos lá. Coluna personalizada. Agora eu quero ano de admissão. Pronto, deixa eu deletar aqui essa última parte. E a fórmula que vamos usar agora é alguma fórmula dentro aqui do Power Query, chamado de expressão M, tá bom? Só para a gente lembrar e recapitular. Para pegar o ano a partir da data de admissão. Como que a gente faz isso? Novamente, eu não lembro também de cabeça como é que tem uma fórmula que me ajuda com isso. Mas eu sei que tem alguma coisa a ver com ano. E ano em inglês é year. Então eu coloco aqui, year. E pronto, eu já consigo pegar aqui, alguma fórmula relacionada. Se não me engano, tá, pessoal? É essa última aqui, date.year. Vamos clicar nessa fórmula. Pronto, escreveu certinho, tá bom? Para você confirmar se escreveu certo, você pode deletar a última letra e colocar de novo, porque ele vai confirmar para você, bateu certinho, é isso mesmo. Agora eu vou abrir parênteses e vou pegar aqui a coluna que eu quero usar como data de admissão. Clico no inserir, fecho parênteses e dou aqui um OK. Vamos ver se funcionou? Opa, isso mesmo, 2024, fevereiro, 2023, setembro. Então a gente tem agora tanto o mês e o ano de admissão. Algo que daria também para eu fazer aqui, nesse dashboard, seria, nessa base de dados, na verdade, é a data do desligamento. Retornar tanto o mês e o ano. Só que tem muita data de desligamento que nem está preenchida, que está vazio. Por quê? Porque o colaborador não foi desligado da empresa. Então está tudo zerado, né? Então vou deixar só com o que eu fiz aqui mesmo, data de admissão, que é o importante para mim. E além desse cálculo personalizado, dessa coluna que fizemos dentro do Power Query, como eu falei, dá para fazer muita coisa. Imagina só que, a partir do nome da pessoa, você queira puxar o endereço dela. Só que o endereço está numa outra planilha. Dá para fazer isso aqui no Power Query. Por quê? Porque dá para utilizar um PROC-V dentro do Power Query. É claro, né, pessoal, que não vai ser exatamente o PROC-V, mas vai ser aquelas fórmulas dentro da linguagem M que a gente acabou de fazer. Ano, mês, tem também PROC-V, tem a fórmula C. Digamos o seguinte, todo mundo que ganha aqui, um salário, todo mundo que ganha aqui um salário maior que 2.000, é que nesse exemplo aqui não tem, né, porque é tudo
tá ali numa categoria diferente, mas enfim. Se eu pegasse aqui, ó, todo mundo que ganha 1.800, eu vou escrever salário A. Todo mundo que ganha menos, como exemplo aqui, ó, 1.700, eu iria escrever salário B. Enfim, estou inventando aqui da minha cabeça. Ou seja, a gente consegue também, a partir de coisas que temos na nossa coluna, fazer essa automatização de critério. Nota boa, nota ruim, validade vencida, validade boa. Então, só para te dar alguns exemplos. Como eu falei, quer que eu faça mais vídeos aí sobre Power Query? Deixa nos comentários, manda mais, porque se eu souber que você está gostando de assistir e tudo mais, eu continuo trazendo novos vídeos sobre esse assunto. Agora que fizemos esses ajustes dentro dessa nossa base de dados do Power Query, eu preciso importar as demais bases de dados. Para a gente importar essas demais bases de dados, nós vamos aproveitar o que fizemos aqui, até para que eu não precise fazer tudo de novo. O que fizemos? Adicionamos duas colunas, de ano e de mês. Então ficou salvo aqui, ó, personalização adicionada, que foi a coluna do mês e a coluna do ano. Está salvo ali no cantinho. Então essas etapas a gente não perde. Dá para a gente duplicar essas etapas para aplicar para as demais planilhas que importarmos aqui para dentro. E só por questão de organização, essa base de dados aqui que importamos é relacionada ao quê? Relacionado aos estagiários, ó, estágio. Então eu vou clicar com o botão direito nessa tabela 1, só para eu saber o que representa cada coisa, porque vai aumentar um pouquinho aqui essa lista, né? Daqui a pouquinho. Botão direito, renomear, eu vou escrever tabela, tracinho, estágio, estágios, enter. Pronto. Preciso importar uma nova base de dados, como é que eu faço? Eu não vou fazer do zero, eu vou duplicar essa que eu já fiz. Para que eu vou duplicar? Para aproveitar essas etapas que já fizemos. As automatizações, tá bom? Para aproveitar tudo. Então vou dar um botão direito nessa tabela estágios e duplicar. Nessa tabela estágios que está com o número 2, eu vou clicar com o botão direito e renomear. Agora, pessoal, vamos pegar, por exemplo, ó, trocar esse nome e colocar assim, ó, CLT. Enter. E puxar a tabela CLT aqui para dentro. Como que você faz isso? Você clica na tabela em si para confirmar, tá bom? Muito importante. Confirmou a tabela, clicou nela. Agora aqui na direita, ó, nessa primeira etapa, fonte, você consegue ver uma planilha meio esquisita, né? Meio estranha, mas não tem problema, você não vai mexer aqui. Aqui mesmo na fonte, você clica com o botão direito do mouse e vem em editar configurações. Quando você clicar no editar configurações, você consegue ver exatamente o arquivo que está sendo utilizado. Só que a gente vai mudar esse arquivo. Vamos clicar no procurar e aqui dentro agora, das pastas do nosso computador, você vai escolher o arquivo novo que você quer colocar aqui dentro. Substituir, na verdade, essa duplicação que fizemos. Agora eu vou pegar o CLT e clicar no importar. Beleza, vou clicar aqui no OK. E pronto, já importou. Como é que você vê se está certo? Clica aqui novamente na tabela dos estágios e dá para ver, ó, que é tudo referente aos estágios, certo? Agora você vai clicar na segunda tabela. Pronto, você vai ver que é tudo referente ao CLT. Então sim, automaticamente, ó, conseguimos fazer a primeira tabelinha e replicamos tudo que foi feito para outra tabela que importamos nova. E olha que legal, se você for lá para a direita no final, você consegue ver que aquela coluna personalizada que você adicionou, ano de admissão, mês e ano, estão aqui, bonitinhas, arrumadas, tudo certinho. Preciso ainda fazer isso mais vezes, né? Porque tem mais 2 arquivos faltando. Mas vamos lá, agora é rapidinho para a gente fazer. Ó. Clica na qualquer tabela, botão direito duplicar. Vamos duplicar mais uma vez. Clica, duplicar, pronto. Agora essa daqui de cima, botão direito renomear. O que está faltando lá mesmo para mim? Eu acho que é jovem aprendiz. Então, jovem aprendiz. Abreviei, tá bom? Você escreve aí como você achar que fica melhor. Clico nessa tabela para confirmar. Aqui na direita eu clico na fonte, botão direito, editar configurações. Venho em procurar e pego o novo arquivinho que eu quero usar, jovem aprendiz, e clico no importar e clico no OK. Ah, professor, mas eu recebi um arquivo novo. A tabelinha que eu tinha, ela foi atualizada por um novo arquivo. Como é que eu faço? Do mesmo modo, você vai na fonte, botão direito, editar configuração, e pega e puxa essa nova tabelinha nova. Acabou, simples assim, tá bom? Exemplo, se algum dia o arquivo CLT for atualizado, ano que vem vai ser atualizado uma tabelona nova. Clico no CLT, vou aqui na direita, fonte, botão direito, editar, mesmo processo, tá bom? Mesma coisa. Bom, finalizamos o jovem aprendiz, tem pouquinho, né? Tem aqui 4 só. E tá faltando essa última tabela, botão direito, renomear. Essa última, pessoal, é um arquivo que tem lá, que é referente a PJ, um outro tipo de contrato. Agora lá na direita, eu vou clicar, fonte, botão direito, editar, e procurar
eu vou trocar para PJ. Clico no importar, clico no OK. Finalizou. Agora temos todas as bases de dados finalizadas. Ó. PJ, jovem aprendiz, CLT e estágios. Tá, agora que eu tenho todas as tabelas que eu vou utilizar prontas, corrigidas e arrumadas, o que precisamos fazer? Agrupá-las dentro de uma tabela só. Como que eu faço isso? Você vai fazer da seguinte maneira, tá bom? Você vai duplicar qualquer tabela. Eu aconselho, talvez duplicar a primeira mesmo. Mas enfim, tanto faz, na verdade. Tanto faz, tá bom? Você duplica uma tabela aí. Botão direito, duplicar. O que você vai fazer? Não esqueça, tá? Não esqueça, que é muito importante. Qual tabela que eu dupliquei? Estágios, tá bom? Ou seja, o estágio já está dentro dessa tabela. Então não preciso colocar de novo. O que eu vou fazer? Como o estágio já está aqui dentro, eu vou colocar de novo o estágio? Não, não vou, senão vai duplicar. Então o estágio já foi, que eu dupliquei a partir dele. CLT já está ali dentro? Não. Então vou pegar o CLT e colocar aqui, vou pegar o jovem aprendiz e colocar aqui, e o PJ e colocar aqui, tá bom? Por que o estágio eu não vou colocar mesmo? Porque eu dupliquei a partir dele, então já está ali dentro. Botão direito, renomear. Aqui eu vou escrever tabela consolidada. Enter. Pronto. Se você quiser organizar, você pode pegar essa tabelinha, arrastar lá para o começo. Pronto. E agora, o que eu faço? Essa tabela consolidada, lembrando, né? Ela já foi feita a partir dos estágios. Então, vou pegar só o CLT, jovem aprendiz e PJ. Preciso pegar essas três e colocar aqui dentro da consolidada. Então, você vai clicar na consolidada e vai vir aqui, ó, em página inicial. Lá na direita, eu vou clicar aqui, ó, em acrescentar consultas. O Excel vai abrir essa nova janela aqui pra gente. E eu sempre gosto, independente, se você tem duas tabelas só, não importa, você clica aqui, ó, 3 ou mais tabelas. Por quê? Porque ele muda a visualização, ó, fica mais fácil aqui no meu entendimento. Aqui na direita, pessoal, é tudo que você vai consolidar, um embaixo do outro. Lembra do que eu falei? Essa tabela consolidada, ela já tem alguma coisa aqui dentro? Sim, já tem o quê? Já tem os estágios. Então os estágios já tá ok. Não vou adicionar de novo, porque senão vai duplicar. Eu vou pegar o CLT e adicionar. Vou pegar o jovem aprendiz e adicionar. Vou pegar o PJ e adicionar. O que foi feito então? Agora temos a primeira tabela, que é referente ao estágio, embaixo CLT, embaixo jovem aprendiz, embaixo PJ. Colocamos uma coisa embaixo da outra e vai seguir o padrão. Professor, mas isso vai fazer com que o cabeçalho seja duplicado? Que outras coisas sejam duplicadas? Não, não vai. Ela vai pegar uma tabela, vai remover o cabeçalho e mais uma vez. Lembra que eu falei que eu gosto de utilizar a tabela? Aqui está o motivo. A tabela, lembra que marcamos aquela caixinha? Sim, minha tabela tem cabeçalho. Pois é, então o Power Query sabe que tem cabeçalho. Então ele não vai colocar um cabeçalho lá no meio. Aqui, ó, digamos. Aqui você tem a tabela do CLT. E quando começar a tabela do jovem aprendiz, ele vai repetir de novo o cabeçalho. Não, não vai. Não vai, tá bom? Porque estamos já utilizando tabela. Por isso que eu falei que tabela é muito legal de utilizar. Deixa eu clicar aqui no OK para confirmar. E olha o que aconteceu. O consolidado tá grandão. Tem um monte de dado aqui dentro. Olha o tanto de dado que tem. Toda a base de dados está aqui. Se você quiser, não é obrigatório, não precisa, não é necessário fazer isso mesmo, tá? Dá para você organizar esses dados em ordem alfabética, em ordem cronológica, do mais antigo para o mais novo, questão de data. Você pode pegar aqui qualquer data, clica aqui no filtrinho e organiza, ó, de A a Z. Eu não vou fazer isso porque não tem necessidade, tá, pessoal? O dashboard, quando formos fazer, ele já fica organizado, então não precisa se preocupar com isso, beleza? Finalizamos aqui, fechou? Pronto, é isso aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar aqui, ó, nesse disquete para fechar e carregar esse arquivo de Power Query para dentro do meu Excel. Dá para ver, ó, que ele já abriu aqui a janela do Excel. Aqui na direita conseguimos ver, ó, tudo que foi feito. Tabela dos estagiários. Tinha 8 linhas, CLT 175, Jovem Aprendiz 4 e PJ 5. E o consolidado 202, que basicamente é o somatório das demais, né? Tem aqui também essa parte aqui de conexões e de consultas, né? Que você pode mudar entre a visualização, mas de qualquer forma vamos fechar porque não precisamos usar essa janela. Outra coisa que você vai perceber é o seguinte. O seu Excel, ele vai carregar cada tabela, cada planilha que você importou, dentro aqui, ó, das abas, né, que o pessoal chama, dessas planilhinhas aqui no rodapé, tá bom? Então temos a tabela PJ, a tabela Jovem Aprendiz,
Preciso mostrar todas? Não. A única que você vai usar é a consolidada, tá bom? Então o que você vai fazer? A consolidada, sim, você vai utilizar, que é onde juntamos tudo. E as demais, o que você faz? Deleta, não vai usar. Pega o PJ, botão direito e excluir. Dá aqui um confirmar. Enfim, você vai literalmente excluir todos, tá bom? Ficando, né? Lembrando, você vai ficar somente com a consolidada. Pronto. Porque a partir da consolidada, ficou uma coisa embaixo da outra, que é que vamos utilizar para fazer o nosso dashboard. Olha lá, CLT, Jovem Aprendiz, PJ, e lá para cima tem que ter estágio, é isso aí, tá certinho. Não se esqueça de salvar o seu arquivo de Excel. E só para te mostrar uma coisa interessante, na verdade eu vou mostrar no final isso daqui. Se você atualizar aqueles seus arquivos, exemplo, você veio aqui e atualizou esse relatório PJ, deletou o que está aqui e colocou um novo no lugar. O seu dashboard, os gráficos, a tabela, o Power Query, sim, serão atualizados para você. É só você clicar lá no botãozinho de atualizar, que ele puxa essas novas conexões para você, tá bom? Eu vou mostrar como fazer isso, porém mais no final do vídeo, só para não perder aqui o raciocínio lógico, tá? Vamos montar tudo primeiro e depois eu atualizo e a gente vê atualizando na prática, beleza? Então vamos voltar lá para o Excel. Agora, aqui no Excel, o que vamos fazer? Tabela dinâmica e depois, na tabela dinâmica, os gráficos, os dashboards. Então, tabela dinâmica é obrigatório quando vamos fazer dashboard? Não, não é. Assim como fazer tabela também não é obrigatório para importar para o Power Query. Porém, tem benefícios. Eu gosto muito, porque é mais simples, mais fácil e mais prático de utilizar. Assim como tabela. Lembra que eu te mostrei do benefício? Lá no Power Query, que ele já reconhece, ele não duplica o cabeçalho, ele pega certinho só o que você tem de dados. Então, eu gosto bastante, assim como eu também gosto bastante de tabela dinâmica, certo? Como que a gente faz tabela dinâmica? Você vai clicar nessa sua planilha verde que o Excel criou. Se a sua tiver de outra cor, não se preocupe, porque aqui em cima em design da tabela, você pode escolher qualquer outro estilo que você quiser, laranja, azul, amarelo, enfim. Mas vamos lá direto ao assunto, clicar aqui, inserir e então tabela dinâmica. Nessa caixinha que o Excel vai abrir para você, você vai simplesmente clicar no OK. O que vai acontecer? O Excel ele vai criar o que é chamado de tabela dinâmica. E essa ferramenta nos ajuda muito a fazer análises. Aqui na esquerda podemos verificar a tabela dinâmica, que por enquanto está vazia, mas vamos colocar aqui várias análises. E na direita conseguimos ver os campos da tabela dinâmica, que basicamente são as colunas que temos dentro da nossa base de dados. E inclusive, olha que legal, as colunas novas que adicionamos lá dentro do Power Query. Mês e ano de admissão. Legal, né? E aqui embaixo, pessoal, temos o que é chamado de filtros, colunas, linhas e valores, que são os campos da tabela dinâmica. Basicamente, pegamos as informações de cima e arrastamos aqui para baixo. Mas, voltando rapidinho aqui na tabela, sabe uma primeira informação bem simplesinha que vai me ajudar muito aqui nessa análise de dados? Não importa, tá, pessoal? Se você trabalha com compras, vendas, fluxo de caixa, logística, RH, venda de doce, com padaria, qualquer coisa, tá bom? Porque você tem uma base de dados, você consegue fazer análises. É só você ver e pensar como que você vai organizar isso daqui. Olha que interessante, se eu utilizar o tipo de contrato, onde eu tenho estágio, CLT, e se eu quiser saber o quanto que eu tenho de cada coisa, quanto que tem de estagiário, quanto que tem de CLT, quanto que tem de jovem aprendiz e PJ, fazer uma contagem disso, para eu saber a proporção das coisas aqui dentro da empresa. Eu posso simplesmente, na minha tabela dinâmica, pegar o tipo de contrato, que é onde tem essas informações, pego, seguro e solto dentro das linhas. Por quê? Porque o Excel vai organizar para mim cada linha sendo um tipo diferente ali de categoria. Como é que eu conto essas coisas então? Agora eu preciso contar quanto tem de CLT, estágio, jovem aprendiz e PJ. Como que eu faço isso? Para contar no Excel, eu posso pegar qualquer coluna. Mas eu posso pegar a própria coluna do contrato em si. Porque o Excel vai contar estágio, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfim, fica da seguinte maneira, se você quiser fazer a contagem das coisas. Tá vendo que a gente já usou o tipo de contrato dentro das linhas? Você vai pegar o próprio tipo de contrato e usar ele dentro dos valores. Porque o Excel já vai fazer uma contagem disso daqui. Agora aqui na esquerda, conseguimos visualizar a tabela dinâmica e o quanto que tem de cada coisa. Um gráfico que já ficaria legal para utilizarmos dentro dessa tabela dinâmica, talvez fosse um gráfico de pizza.
para separar certinho as informações. Ou ainda um gráfico de colunas mesmo. Enfim, então já deixa eu clicar dentro dessa tabela dinâmica e inserir um gráfico de colunas. Pronto, ó, assim a gente consegue ver a proporção de cada coisa. Ah, professor, mas está fora de ordem. Por quê? Porque o jovem aprendiz tem 4 e o PJ tem 5. Então era legal inverter para deixar organizado, né, de modo crescente. Como que você faz isso então? Você clica nesse filtrinho que você tem e vem mais opções de classificação. E você vai usar decrescente usando o contagem. E então clica no OK. Pronto, olha lá. Agora sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Vai ficar organizado do maior valor para o menor valor. Feito isso, vamos aqui embaixo criar uma planilha nova, clicando nesse botãozinho de mais, porque assim a gente já consegue criar o nosso dashboard. Botão direito, renomear, e vou até escrever aqui, ó, dashboard, enter. O meu dashboard ele já vai ter, ó, esse gráfico de colunas. Como que eu coloco esse gráfico lá, então? Botão direito, recortar, venho aqui no dashboard, clico em qualquer célula e aperto o atalho do teclado, que é o Ctrl V, tá bom? Porque eu pego o gráfico de lá e coloco ele aqui. Além disso, pessoal, olha o que dá pra gente fazer. Voltando aqui na planilha 1, se eu clicar nessa tabela dinâmica, eu posso filtrar essa contagem. Como assim, professor? Você concorda que esse número que a gente tem aqui, ele é referente ao ano de 2025, mas também 2024, 2023, 2022, 2021, e assim vai. Ou seja, tudo que foi feito de contratação está aparecendo aqui. E se eu quisesse especificar para poder ver o quanto de funcionário de cada categoria eu tinha dentro da empresa em cada um dos anos, dá para fazer isso e fica bem legal. Então, clicando nessa tabela dinâmica, eu vou vir aqui em cima em análise, inserir segmentação de dados, e então eu vou vir em ano de admissão. Olha, estamos usando a coluna que fizemos. Ok. Tem vários anos de admissão aqui, ó, desde 2009 até 2024. Botão direito, recortar. Venho no dashboard, clico em qualquer célula e colar, né? Ctrl V, ou botão direito e colo por aqui. Deixa eu colocar o gráfico aqui um pouquinho mais para a direita. E essa minha segmentação de dados, ó, joga um pouquinho para cima, puxa um pouquinho para o lado, um pouquinho para baixo. Só para dar uma melhorada nela, eu posso, na segmentação, colocar aqui umas 3 colunas e aumentar o botão para 1, que fica bem mais fácil de ver, ó. Talvez 4, vamos ver como é que fica. Eu acho que talvez 4 não ficou muito bom, porque tem que aumentar um pouco mais aqui o tamanho. É isso aí. Então, bom, pessoal, o legal é que agora é o seguinte, ó, se você clicar em apenas um ano específico, você consegue automaticamente fazer o gráfico filtrar para você, ó. Assim você consegue comparar e visualizar cada categoria e a proporção das coisas. Tudo bem que não tem muita... Se você clicar só em 2014, ó, vai ter só CLT aqui na empresa, né? Mas de qualquer forma dá para comparar, né, essa distribuição ao longo dos anos e verificar um ano versus o outro. Alguns ajustes que a gente pode fazer nesse gráfico para melhorar a questão de layout seria clicar no gráfico, ao invés de mostrar o número aqui na esquerda, mostrar o número em cima da coluna e também remover algumas coisas que não vamos usar. Então vamos começar aqui, ó, no design, lá na esquerda clicando em adicionar elemento, e então a gente pode clicar em rótulos de dados e então extremidade externa. Pronto. Porque assim a gente consegue visualizar o número na parte superior da coluna. Agora dá para eu clicar na linha do fundo, dar um delete, clico nos valores aqui à esquerda e deleto, e clico nessa legenda aqui também, ó, e dou um delete nela. Além disso, aqui em cima em análise de gráfico dinâmico, o botão de campo, eu posso ocultar tudo. Por quê? Porque aí fica com um visual bem mais bonitão, ó. Pronto, legal, né? O que mais que dá pra gente fazer de análise? Se a gente voltar aqui na nossa planilha, daria para eu poder visualizar. Ah, essa é uma análise legal, hein? Um gráfico de linhas, vendo o total de salário que a empresa está pagando com o passar dos meses, dos anos. Então aqui na minha tabela principal, eu clico nela, e novamente eu vou inserir uma tabela dinâmica, mas espera, calma. Agora vamos clicar em planilha existente. Por quê? Porque eu já tenho uma planilha que eu já fiz uma primeira tabela dinâmica. Aí eu vou colocar do lado uma da outra. Aí eu clico na setinha para cima, venho aqui na planilha 1 e pego, ó, aqui à direita da outra tabela. Setinha para baixo e ok. Nessa tabela dinâmica nova, o que eu vou querer ver? Vou pegar aqui, pessoal, por exemplo, ó, o tipo, o cargo, né?
e vou colocar o cargo. Não, não quero ver o cargo, né, na verdade. Eu quero ver o salário mensal. Tá aqui, ó. Pego, seguro e solto dentro dos valores. Automaticamente o Excel já vai fazer uma soma para mim. Mas aqui ele está mostrando o valor total, o geralzão. Eu queria ver uma distribuição ao longo dos anos, dos meses. Como que eu faço isso? Eu posso pegar, como eu quero ver algo assim bem detalhado, a própria data de admissão que está aqui, ó. Pego, seguro e solto dentro das linhas. Porque o próprio Excel já vai quebrar para mim, ó, por ano, por trimestre, enfim, ó. Olha lá, ó. Mas aí eu vou deixar por meses, porque fica um gráfico mais bonito. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui esse trimestre, clicar e remover. E essa data de admissão, clicar e remover também. Vamos ver como é que ficou. Olha só, agora tem aqui os anos. E se eu clicar dentro de um ano, eu consigo visualizar os meses. Mas ainda não é exatamente o que eu quero, não ficou tão bom assim na minha opinião. Então, pera. Deixa eu voltar aqui e remover o ano, por exemplo. Remover. Vamos ficar só com os meses. Ficou agora de janeiro até dezembro. Mas, nessa tabelinha, o que vai acontecer? Esses meses que eu tenho, eles vão estar mostrando tudo, né? 2025, 24, 23. E se eu quisesse ver a evolução da coisa ao longo dos anos? Aí a gente pode usar também uma segmentação de dados. Mas, você lembra que já temos uma segmentação de dados que foi feita aqui nesse dashboard? Pois é, dá para utilizar a mesma segmentação para filtrar também essa tabela e o gráfico. Mas vamos lá colocar um gráfico primeiro. Inserir. Vou pegar aqui um gráfico de linhas. Ó, teve uma redução geral aqui em se verificar toda a coisa, né? Mas vamos pegar esse gráfico, botão direito recortar e colocar lá próximo do outro. No dashboard, coloco aqui embaixo, por exemplo. Aumentar um pouquinho, porque esse é um gráfico de linhas e fica melhor se ele for maior. Vamos melhorar um pouco o layout, ó, remover a legenda, tira essas linhas do fundo, tira esses valores da esquerda e aqui em cima em design, adicionar elemento, rótulos, acima do gráfico. Pronto. Aqui o título, pessoal, já vou aproveitar e colocar um título como salário por mês. Salários, né, por mês, enfim. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho do cabeçalho, do título, né? E agora clicando em todo o gráfico, eu vou remover esses botõezinhos cinza, igual fizemos anteriormente, ó. Análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo. Porque assim a gente ganha mais área no gráfico. E aqui também não podemos esquecer, né? O que temos aqui? Quantidade, colaboradores por tipo de contrato, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, e é isso aí. Será que se eu filtrar aqui em cima, o ano de admissão? Não. Não, ele não filtra ali o gráfico de baixo. Como que a gente faz isso, hein? Para que essa caixinha filtre o gráfico de cima e o de baixo. Eu posso muito bem clicar com o botão direito aqui e então conexão de relatório. Por quê? Porque eu consigo filtrar a primeira tabela que já está marcada, mas também a segunda, que eu venho e clico aqui e dou um OK. Ah, que legal, pessoal. Agora sim a gente consegue ter uma análise, ó, detalhada. Tanto da primeira tabelinha que temos, quanto da segunda. Dá para fazer bastante melhoria visual ainda nesse dashboard e tudo mais, mas uma bem simples e fácil de fazer é clicar aqui em cima, ó, exibir, e linhas de grade você remove, porque fica com um visual mais clean um pouco o Excel, tá bom? Uma última análise que daria para fazermos aqui, tudo bem, né? Não é uma última análise que dá para fazer, não, dá para fazer infinitas análises. E até seria interessante se você quiser colocar na descrição algumas análises que daria para fazer com essa base de dados, sabe por quê? Porque você exercitando, mesmo que você não trabalhe com RH, é bom para o seu raciocínio lógico. E aí a hora que você estiver diante de um problema real, o seu raciocínio lógico já vai estar, ó, rapidinho para conseguir resolver a sua situação real do seu dia a dia, tá bom? Então se você quiser, tiver um tempinho, faz uma listinha rapidinha, curtinha, quais análises que seriam muito, muito importantes para uma pessoa que trabalha com RH, para ela verificar esses dados, que seria muito assim, nossa, isso daqui seria bem importante para a empresa, vai ajudar bastante. Deixa aí nos comentários. Mas, só para a gente já poder fazer mais um gráfico, para eu te mostrar algumas coisinhas diferentes, eu vou utilizar agora, pessoal, a modalidade, e aí a gente já vai encerrando, tá bom? O que eu iria colocar aqui? Modalidade, híbrido, presencial, quanto que tem de cada. Mas aí vamos colocar um gráfico de rosca, por exemplo, de pizza, para poder comparar essas duas coisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir mais uma tabela dinâmica, mas planilha existente, né? Porque é uma tabela que vai ficar do lado da outra. Setinha para cima, venho nas tabelas dinâmicas e clico aqui do lado. Setinha para baixo e OK. Nessa tabela dinâmica nova, o que eu vou querer ver?
a modalidade, pego, coloco dentro das linhas e a quantidade de cada modalidade. Então, posso pegar a própria modalidade e colocar dentro dos valores. Pronto. Olha lá, aqui já conseguiu fazer uma contagem dessas modalidades. Mas, de novo, né, essas modalidades são os totais. Dá para a gente filtrar por ano. Vamos inserir aqui ó, um gráfico de rosca, por exemplo, que consegue comparar a proporção das coisas. Botão direito, recortar. Venho aqui no dashboard e coloco ele aqui no cantinho. Aí dá até para puxar aqui um pouquinho para a esquerda. E aqui também, ó, puxa um pouquinho, né, para ficar bem organizado e alinhado. Esse gráfico seria bem útil se ele tivesse as porcentagens. Como que fazemos isso? É só você vir aqui em Design, adicionar elemento, rótulo, mostrar. Só que o rótulo ele mostra o valor em si. Então, para mudar para porcentagem, é só clicar com o botão direito, formatar rótulos de dados. E aqui na direita, pessoal, você vai ativar a porcentagem. Ativa primeiro, para depois desativar o resto. Pronto, ó, já colocou em porcentagem. Agora vamos lá remover e limpar algumas coisas que não vamos usar, como análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo. E lembrar aqui de mudar o título. Proporção entre híbrido presencial, entre tipos, né, que seria categorias. Enfim, proporção. É isso aí. Dá para aumentar aqui também um pouquinho o tamanho da fonte, ó, da porcentagem, enfim. E será que se eu filtrar esse ano de admissão? Não também, ó, não vai filtrar o gráfico de rosca. Para poder filtrar, ó, botão direito, conexão de relatório e seleciona a próxima tabelinha dinâmica. Ok? Pronto, ó, que legal. Agora fica tudo dinâmico e conectado. Consigo avaliar várias métricas ao mesmo tempo, né? Fica bem mais fácil e simples de podermos fazer as análises e visualizar vários anos diferentes. Pessoal, o que está faltando aqui para deixar ainda mais bonito? Layout, melhorias de layout. E algumas sugestões bem simples e objetivas que deixam o nosso dashboard ainda mais bonito são: clica, por exemplo, na primeira linha que você tem aí, ó, para selecionar toda a primeira linha mesmo. Clica aqui ó, no número à esquerda. E então em página inicial você pode mudar a cor. Colocar uma corzinha azul, uma cor diferente, um azul escuro. Olha que legal que fica. O que eu vou fazer com essa linha, afinal de contas? Criar um cabeçalho para o meu dashboard. Eu posso clicar ali na primeira linha agora e escrever um título como Dashboard de análise de relatórios. Enfim, coloquei algo genérico, né? Mas você vai utilizar o título que faz sentido para você. Vou aumentar bastante aqui ó, o tamanho dessa fonte e colocar uma corzinha diferente, ó, que dê um destaque. Aqui na linha 2 eu posso colocar uma cor similar, talvez um azul mais claro, e assim vai. Ó. E também aqui na linha 2 dá também para escrever uma legenda. Relatório de Excel feito por excelente João. Enfim, você pode colocar uma descrição do que se refere, o ano de início e de fim, uma subcategoria, algo do tipo. Vou colocar ali uma cor azul escura para combinar com o que foi feito em cima. Olha que legal que fica. Já deu um destaque bem melhor do que estava antes, certo? O que podemos fazer agora? Melhorar um pouquinho o estilo de cada gráfico, inclusive dessa caixinha aqui que temos. Eu vou começar talvez por essa caixinha. Não gostei muito dela aqui no canto não. O que eu vou fazer? Eu vou puxar essa caixa até a direita para aumentar o tamanho dela e diminuir ela aqui para cima. Mas aí vai ficar ruim, ó, porque eu não vou conseguir ver todos os botões. Então, aqui na segmentação, eu aumento o número de colunas, ó, de modo a poder ver todos os botões. Talvez colocar aqui umas 22 colunas, 23, 25, enfim. Puxa essa caixinha aqui para cima. O que essa caixinha vai me mostrar? Os filtros dos anos. Puxo para baixo, puxo aqui mais um pouquinho para a direita. Pronto, agora é só ir organizando os gráficos de modo a deixar embaixo dessa caixinha do ano. Aqui eu posso aumentar um pouquinho. Esse gráfico de linhas, dá para aumentar bastante o tamanho dele, né? Deixa eu puxar esse de colunas aqui para cima. Então veja, pessoal, que é tudo ajuste, é tudo detalhezinho que você vai configurando. Deixa eu puxar aqui, um pouquinho para baixo. Puxo mais aqui para a direita. Eu acho que assim ficou interessante. Essa caixinha nem precisa ser tão grande, na verdade. Deixa eu diminuir o tamanho de colunas, ó, para caber todos os anos ali em cima. O legal da segmentação de dados é que se você clicar nela, você consegue aqui em segmentação escolher algumas cores diferentes, ó, um azul mais escuro, e assim vai combinando cada vez mais com o seu dashboard. E agora uma sugestão para os gráficos é a seguinte:
você vai clicar aqui ó, em inserir, formas, vai pegar um retângulo com cantos arredondados e vai clicar e arrastar ó, em cima do gráfico que você tem. Agora, como ele ficou muito arredondado, você pode clicar nessa bolinha amarela e clicar para a direita ou para a esquerda, para deixar mais redondo ou menos redondo. E como que eu posso usar esse layout para o fundo do gráfico? Primeiro, ele está com uma cor azul, então vou mudar o layout dele. Lá, o botão direito, eu clico na figura e então, formatar forma. Aqui na direita eu venho no preenchimento, coloco uma cor branca e na borda ou linha, posso colocar uma cor preta e na sombra, efeito, eu posso colocar aqui uma sombra, porque ele fica com um destaque bem legal. E uma sugestão é, você deixar aqui ó, a distância um pouquinho maior, pouca coisa, tá? Se está no 3, coloca no 6, por exemplo. E o desfoque, deixar ele zerado, totalmente para a esquerda. Pronto, deixa eu fechar. E olha que legal. Agora esse retângulo aqui, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, e então enviar para trás. Pronto. Mas calma, não finalizamos ainda, tem mais ajustezinho para fazer. Vou agora, com o retângulo de trás selecionado, apertar Ctrl C e Ctrl V para copiar e colar esse retângulo. Ctrl C, Ctrl V, coloco ele aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V e coloco ele aqui no gráfico de linhas. O do gráfico de áreas vai ser um pouquinho menor, você concorda? Por quê? Porque o gráfico de áreas ele é realmente menorzinho do que o outro gráfico. Botão direito enviar para trás e vem aqui também no gráfico de linhas, ajusta ó, o tamanho da área dele, tira um pouquinho o arredondamento, né? Porque às vezes você, aumentando o retângulo, ele fica mais arredondado, menos, enfim. E dou aqui um enviar para trás. E olha que legal que vai ficar o nosso dash. Mas, professor, não ficou muito bom ainda não, hein? Eu sei, vamos remover o fundo do gráfico agora. Clica no gráfico aqui, ó, de pizza. E então, em formatar, contorno. Você tira o contorno e tira o preenchimento, deixa sem preenchimento. E faz a mesma coisa para o outro gráfico, ó. Deixa sem contorno e sem preenchimento. E a mesma coisa para o de linhas. Sem contorno e sem preenchimento. Pronto, agora ficou mais legalzão, ó. Que bonito que ficou. Uma sugestão para o gráfico de linhas é, botão direito, formatar série de dados. Se o seu Excel for uma versão recente, aqui dentro da caixinha de cores, linhas, você vai poder habilitar essa opção, a linha suavizada, que fica mais arredondado o gráfico. Ó. Ah, professor, não tenho esse estilo. Não tem problema, se não tiver, você deixa como está mesmo. Tudo bem. E você pode também aumentar a largura um pouquinho, ó. Talvez 4. E, além disso, ó, usar uma linha de gradiente. E, nesses botõezinhos, você vai clicar e vai clicar agora no xizinho, várias vezes. Você vai ficar só com 2, ó. O que está no meio, você joga para a esquerda e pinta numa cor azul bem escura. E o que está na direita, você pinta num azul bem claro. Olha que legal o efeito que ficou a nossa linha. Além disso, se você quiser melhorar ainda mais, você pode ativar o marcador, colocar borda, linha de gradiente, e usar o mesmo estilo, pessoal, ó, um azul bem escuro aqui na esquerda e um azul bem clarinho ali na direita. E o preenchimento, você pode deixar preenchimento branco e a opção de marcador interno, colocar uma bolinha com tamanho de 8, 9, enfim. Só que a linha, a borda aqui, ó, a borda, eu vou aumentar um pouquinho também a largura dela, para ficar mais fácil de ver. Talvez usar ali um 2,5. Deixa eu fechar, vamos ver como é que ficou. Ó que legal, ficou bonitão agora o nosso gráfico de linhas, melhorou, né? O gráfico de colunas eu posso fazer algo parecido, ó, botão direito, formatar série de dados, e aqui na direita eu venho na caixinha de cores, borda, vou colocar linha de gradiente, remover tudo, jogo um para a esquerda e pinto no azul escuro, e outro na direita, pinto no azul mais clarinho. E a borda, eu vou aumentar bastante a largura. Talvez deixar aqui uns 12, 10, enfim. Vamos ver como é que ficou já o nosso gráfico. Ó, ficou mais legal, ficou mais redondo, tá vendo? E aqui dentro, ó, o preenchimento, eu posso colocar um preenchimento de gradiente na mesma cor que a gente utilizou antes, ó. Bem bonito, né, que ficou agora. E esse meu gráfico de pizza, de rosca, eu vou clicar nele, botão direito, formatar série de dados. Primeira coisa, eu venho aqui na explosão e vou aumentar um pouquinho, talvez 5, porque ele dá uma separada nas fatias, fica mais fácil de ver. E o tamanho aqui do buraquinho da rosca eu vou diminuir, deixar em 50, porque fica mais espesso, ó. Venho aqui no efeito, sombra, coloco uma sombra qualquer, e a distância aumenta, ó, talvez 6,
e o desfoque eu diminuo, só para criar um efeito de sombra. Na caixinha de cor, na borda, eu vou deixar sem linha. Pronto. Posso fechar e é isso aí, pessoal. Ó, ficou um estilo bem mais bonito, né? Então, com ajustes simples e rápidos, conseguimos melhorar bastante o layout e o visual aí do nosso dashboard. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante, tá bom? E lembrando, esse daqui foi um dos vídeos sobre Power Query. Se você quiser que eu faça mais vídeos sobre o assunto, você fala aí nos comentários, manda mais, que eu já sei do que você está falando, tá bom? Tem muita ideia legal da gente fazer com Power Query. Como eu falei, dá para fazer vários tratamentos lá na base de dados. Dá para fazer ajustes de PROC-V para puxar a informação de uma tabela e conectar com a outra, e depois fazer um relatório, um dashboard, uma análise. Dá para fazer fórmulas automáticas no Power Query. Dá para puxar arquivos diferentes, como PDF, bloco de notas, e assim vai. Dá para fazer muita coisa com o Power Query. Você não tem nem ideia de quão genial essa ferramenta é aqui dentro do Excel, Power Query. E, como eu falei, eu não esqueci. Vou te mostrar a atualização caso aquela base de dados seja atualizada. Como vimos, essa tabelona grandona contém todos os dados consolidados. Mas, e se eu colocar um novo dado aqui? Vai também ser atualizado? Como que a gente faz isso, hein? Vamos lá, vou fazer aqui por etapas. Eu vou deixar o meu Excel aberto, tá bom? E vou voltar lá naquela pastinha que a gente viu. E digamos que no Jovem Aprendiz, Enter, teve uma atualização desses dados. Trocou, deletou, colocou outro. Eu mesmo vou vir aqui e vou cadastrar, tá bom? Vou colocar um ID, que vai ser o 999. O nome vai ser eu, João, Paulo. Colocar aqui a idade qualquer, tá bom? Área, colocar Excel. Cargo, Excel. Tipo de contrato, Jovem Aprendiz. Data de admissão, vou colocar 1/1/2025. Beleza? Ano passado. E salário, vou colocar aqui o mesmo valor, 2200. Vou colocar home office. Performance. Performance é 5. Dias afastamento, 0. Treinamentos, 10. Beleza. Fiz aqui um novo preenchimento. Temos uma base de dados nova, atualizada. E agora? O que tem que fazer, né? Essa base de dados, ela precisa ser salva. Então, vou fechar e salvar o arquivo. Beleza. Feito isso, não atualizou sozinho, tá bom? Se eu vier aqui no Jovem Aprendiz, cadê ele? Tá aqui no finalzinho, ó. Ainda não existe lá o João que eu coloquei aqui. Não tem. Por quê? Como que eu faço agora então? Tem que abrir o Power Query, tem que fazer um monte de procedimento? Não precisa. Você vai fazer algo bem simples. Qualquer lugar que você tiver, qualquer lugar, tanto faz. Pode ser aqui no dashboard, na tabela. Você vai simplesmente clicar em dados, atualizar tudo, tá bom? Vou clicar. Deu uma carregada, você viu? Será que agora funcionou? Vamos ver, pessoal. Deixa eu ir aqui um pouquinho para o final. Até aqui, Jovem Aprendiz. E olha que legal. João, Paulo, Excel, Jovem Aprendiz já está aqui. Acabou, simples, pessoal. Professor, mas e aquelas colunas automáticas que você fez com os cálculos? Calma, vamos verificar. Aí, tá aqui também, professor, mas e lá no dashboard? Porque no dashboard tinha os anos para selecionar. E não tinha 2025. Será que já está aparecendo lá? Vamos ver? Dashboard. Opa! Olha só, pessoal. Inclusive, olha que legal. O home office que eu adicionei aqui, ele já ficou com uma fatiazinha aqui, que não tinha antes home office. Foi agora, só eu que sou home office ali naquela tabela. Pronto, Aqui já está mostrando, home office, amarelinho, home office. Então, funciona, tá bom? Use Power Query, porque é maravilhoso. Dá para fazer muita coisa legal com Power Query. Fico até animado e feliz de mostrar aqui vídeo de Power Query. Quer mais vídeo de Power Query? O que você vai fazer? Manda mais aí nos comentários, que eu vou trazer mais conteúdo sobre esse assunto. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito aos
certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.